Se você recebeu a notificação do início do nosso vídeo agora pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você ainda não fez a sua inscrição, saiba que aqui no nosso canal Centro de Cardiologia, toda quarta-feira nós trazemos um assunto de bastante relevância. Hoje não vai ser diferente, só que hoje nós vamos conversar um pouco mais informalmente. Eu não vou trazer para vocês o último artigo publicado, a última referência bibliográfica. Hoje nós vamos tocar em alguns dogmas, em algumas lendas que se tornam até certo ponto verdades por causa da desinformação de algumas pessoas. Vamos falar a respeito de anticoagulantes e alimentação e também vamos enfocar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode o diabético comer. Existem algumas doenças dentro da cardiologia que requerem um tratamento feito à base de anticoagulantes. E nós temos, basicamente, bem grosso modo, dois tipos de medicamentos dessa classe. Nós temos os medicamentos mais antigos, que são os derivados cumarínicos, e hoje já estão até um pouco em desuso, mas algumas doenças ainda exigem esta classe para o tratamento. E existe também uma classe de anticoagulantes novos, são os novos anticoagulantes orais. Esses anticoagulantes orais são os mais usados no dia de hoje. Mas, como eu disse antes, existem algumas doenças para as quais não se pode fazer uso dos novos anticoagulantes orais. Vamos falar então a respeito dos cumarínicos, cujo remédio, referência da classe, é a varfarina. A varfarina é um medicamento que impede a coagulação do sangue. Esse medicamento ele é bastante utilizado para os pacientes que possuem doenças valvares, uma válvula do coração que foi substituída cirurgicamente por uma prótese metálica. As pessoas, então, que fizeram um tratamento cirúrgico para a correção do problema de uma válvula e colocaram uma válvula artificial feita de metal, são as pessoas que têm uma indicação precisa para esses anticoagulantes mais antigos, os cumarínicos, as varfarinas. A varfarina, por ser um medicamento bastante antigo, ela não é seletiva. Então ela sofre influência de muitos medicamentos que também se tomam em conjunto e também da alimentação. É muito comum nós vermos pacientes dizendo assim: eu não posso comer folhas verdes, eu não posso comer verduras porque elas atrapalham na coagulação do sangue. Isso é verdade em termos. Por quê? Uma vez que nós adequamos o tratamento da pessoa ao uso dessa varfarina, nós fazemos as contas e vemos o que é que ela está habituada a ingerir no dia a dia. Aquela pessoa que diz assim: olha, eu consigo comer ou eu estou acostumado a comer uma salada verde todos os dias e eu como arroz, feijão, carne como sobremesa e essa salada verde está incluída na minha dieta de todos os dias. Ora, se a pessoa então faz uso de folhas verdes todos os dias, ela come uma salada verde todos os dias, eu vou calcular o índice de coagulação de acordo com a ingesta dessa pessoa. O que nós não podemos é admitir que a pessoa nunca coma verduras e lá um dia ou outro ela fale assim: não, eu estou acima do meu peso, a partir de hoje eu só vou comer folhas verdes. Aí sim vai dar uma interferência muito grande no índice de coagulação dessa pessoa, o chamado INR. Uma vez que esse INR está estabelecido para aquela pessoa, ela pode comer aquilo que ela está habituada a comer todos os dias. E isso não vai alterar, então, a coagulação do sangue. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo. Que a folha verde, sim, ela interfere, como interfere em outros medicamentos, na coagulação do sangue. Mas, se uma pessoa tem o hábito de alimentar-se com saladas, folhas verdes todos os dias, a gente calcula o INR, calcula a dose do medicamento de acordo com o que ela está acostumada a comer. Então não é que ela não pode comer, nós vamos fazer as coisas de acordo com o que ela está habituada. O que não pode, isso sim, é sair da sua rotina.
Essa é a grande dica para as pessoas que usam a varfarina, que tem um nome comercial bastante conhecido. Agora, os novos anticoagulantes orais, cujo expoente da classe, cuja referência é um remédio que se chama rivaroxabana, e hoje inclusive tem alguns genéricos dessa classe, esses já não dependem do INR para calcular a coagulação. Portanto, esses medicamentos, cujo exemplar da classe é a rivaroxabana, já não precisam ter uma preocupação grande com a dieta. A pessoa pode comer o que quiser, dentro das limitações, é óbvio, que ela não vai alterar a coagulação por causa do remédio. É muito importante nós frisarmos algumas coisas. Olha só, a coagulação, ela vai depender do remédio? Sim, só que ela depende também da rigidez da pessoa, principalmente do estado da função hepática, como é que o fígado dessa pessoa está funcionando. É comum, então, as pessoas dizerem assim: olha, eu vou levar a minha vida normal, vou comer e beber o que eu quiser e eu estou usando esse novo anticoagulante oral cuja alimentação não interfere. Será? O fígado, ele está presente na metabolização de várias substâncias, inclusive o álcool. A pessoa, então, que faz uso de anticoagulante, ela não está autorizada a ingerir bebida alcoólica da maneira que ela está acostumada se por acaso não tomasse essa medicação anticoagulante. Portanto, a pessoa que usa principalmente os novos anticoagulantes orais, ela tem sim uma restrição à ingesta de bebidas alcoólicas e também de alguns outros remédios que, para serem metabolizados, passam pelo fígado. Um exemplo clássico é a medicação para micose, os derivados imidazólicos e alguns outros remédios não tão comuns assim. E as indicações para esses anticoagulantes, esses novos anticoagulantes orais, são muito maiores do que para aqueles antigos, os cumarínicos, cuja varfarina é a referência. A varfarina hoje está restrita basicamente àquilo que eu já disse, às trocas valvares, que são substituídas por elementos metálicos. Já aqueles pacientes que têm uma indicação para os novos anticoagulantes orais, por exemplo, a fibrilação atrial, que é uma arritmia bastante frequente, e também os quadros de tromboembolia em qualquer sítio, as embolias arteriais, esses pacientes eles podem e devem fazer uso dos novos anticoagulantes orais, mas com essa ressalva, nem tudo é tão inocente assim. Uma outra dúvida bastante comum é em relação ao diabético e o que ele pode ou não pode comer. Doutor, eu tenho diabetes e eu não posso comer doce. Isso é patente, todos nós ouvimos isso no dia a dia, tanto no consultório quanto fora, nos meios sociais mais diversos. Isso é mentira? Não, isso é verdade. O diabético ele não deve ingerir doce. Ou, em outras palavras, o diabético ele precisa, para o controle efetivo da sua doença, fazer uma dieta restritiva de quê? De açúcares. Onde estão os açúcares? Será que é só nesse açúcar que a gente coloca no café, coloca no suco, esse açúcar refinado? Não. Tudo aquilo que nós comemos, ele se transforma em energia. O nosso alimento se transforma em açúcar, porque o açúcar é a nossa energia. É a energia que nós precisamos para sobreviver. Existem alguns alimentos que são muito fáceis de serem transformados em açúcar e outros alimentos que são menos fáceis de serem transformados em açúcar. Qual é o alimento, fora aquele açúcar do açucareiro, qual é o alimento mais fácil de ser transformado em açúcar e energia? São os carboidratos simples, o pão, o macarrão, o arroz. Esses alimentos, eles tão logo são ingeridos, logo se transformam em energia, eles logo se quebram em açúcar. Por isso, quando nós falamos para o diabético, olha, você pode comer de tudo. É óbvio que pode comer de tudo, desde que na quantidade correta. Essa é a dúvida que norteia o tratamento do diabético. Como o diabético tem energia de sobra dentro do seu sangue,
O que é essa energia de sobra? Tem açúcar em excesso. Ele precisa o quê? Diminuir a quantidade que entra e gastar a quantidade que está em excesso. O que é gastar a quantidade que está em excesso? É diminuir o que eu como e fazer exercício físico para eliminar essa energia que está sobrando e que não pode ser acumulada em outros lugares, como, por exemplo, na parede dos vasos. Como que isso é conseguido? Limitando, eu não posso comer fruta, eu não posso comer doce. Não, dosando pelo nutricionista aquilo que a pessoa pode e em que quantidade ela pode comer. Na teoria, o diabético pode comer de tudo. Claro que com as limitações da quantidade. E um bom profissional de nutrição pode dar essas dicas todas e pode formular, em termos de quantidade, aquilo que o diabético pode comer. Hoje nós estamos batendo um papo a respeito do que a alimentação pode alterar em termos de medicamento e em termos de tratamento do diabético. Aqui no nosso canal é sempre assim. Nós repassamos a informação médica de uma forma que você consiga entender e que você possa incorporar ao seu dia a dia. Para isso, é muito importante que você faça a sua inscrição aqui no canal. É muito simples. Depois que você tiver feito a sua inscrição, clicado aqui no inscrever-se, faça uso também dos comentários. Vamos bater um papo a respeito das dúvidas que você tem. E também ative o sininho. Se você ativar o sininho, você vai toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, ser lembrado, dentro desse monte de compromissos que todos temos, ser lembrado que está na hora de prestar um pouquinho de atenção nessas dicas valorosas que o nosso canal passa para todos vocês toda semana. Nós trocamos muitas ideias, muitas informações que são válidas para todos nós. Se você não é diabético, com certeza você tem um parente, um amigo, um conhecido que tem diabetes e você pode passar essa informação para ele. Compartilhar esse vídeo com ele ou até mesmo só bater um papo e levar essa informação para as pessoas que precisam. Hoje, também é muito comum as pessoas usarem anticoagulantes e terem dúvidas de como proceder com a alimentação. Troque essa ideia com ele. Foi sobre isso que nós falamos no vídeo aqui de hoje. E na próxima semana nós teremos um outro vídeo nesse mesmo canal com o conteúdo de medicina, mas a medicina baseada em evidências.